Bom, hoje, aqui em cima desse palco, quero apresentar a vocês uma proposta que eu e nosso time de pesquisa, nós achamos essa proposta, a gente pensou que isso seria bem útil para a humanidade daqui para frente. E a gente quer apresentar a vocês essa proposta de antemão, aqui antes de publicarmos ela e etc. Bom, hoje nós vamos falar sobre os números binários, que são números bem antigos, eles foram criados em meados de 1700 e eles basicamente transformam números e qualquer caractere num sistema binário, por exemplo, até símbolos aqui, como podem ver. E mostrando melhor com os números, o sistema binário transforma qualquer número em número binário, por exemplo, até números acima de 10. Ele transforma qualquer coisa em número binário. E por que esses números binários não foram utilizados na sua criação? Em 1700, os números binários eles já existiam e eles eram interpretados dessa mesma forma como é hoje. Com um 9, por exemplo, sendo interpretado dessa maneira gigante aqui, para um número só. E em 1700 eles não tinham tecnologia alguma para apresentar isso de forma prática, pois eles tinham que fazer no papel mesmo, e para fazer qualquer conta com um número gigantesco desses não vale a pena. Sem contar que muitas pessoas não utilizavam esses números por princípios, até porque o criador do sistema de números binários, ele fez esses números com base em pensamentos religiosos e filosóficos, e nem todo mundo seguia os mesmos ideais religiosos da época. Eles possuem regras aritméticas comuns, assim como os números que nós usamos hoje em dia. Por exemplo, uma adição, subtração, divisão e multiplicação. Só que, como a gente pode ver, qualquer regra aritmética utilizada em números binários são muito complicadas. Não muito complicadas, mas em relação aos números que nós usamos hoje em dia, são bem mais complexas. Então não vale a pena de maneira nenhuma eles utilizarem o sistema de números binários. Só que isso mudou em 1940, mais de 200 anos depois da sua criação, um ano após o começo da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores eventos de toda a humanidade, e acharam uma forma de utilizar esses números, que foi com supercomputadores em 1940. Por que eles começaram a usar esses números? Porque uns e zeros são bem mais simples de usar e podem ser usados em grandes quantidades, e os computadores podem ler esses números de forma super rápida. Em 1940, eles tinham esses computadores gigantes aqui que liam os códigos dos números binários. E os números binários são utilizados até hoje nas grandes programações. Os números binários podem ser utilizados em frases, em números, obviamente, e até imagens podem ser desenhadas utilizando números binários. E quando a gente fala que os computadores estão ficando mais rápidos, é porque ele consegue ler e entender esses números binários de forma cada vez mais rápida e mais astronômica. E aí, o que é a nossa proposta? Que os números binários são bastante utilizados hoje em dia no cenário profissional. Isso não é segredo nenhum, como foi apresentado aqui. Agora, o que na nossa opinião é um problema? Que os números binários só são apresentados aos alunos mais ou menos, em média, a partir do ensino superior. E por que isso é ruim? Porque se você for perguntar a algumas crianças hoje em dia, grande parte vai responder que quer participar da programação. E a programação profissional, a programação que ajuda a humanidade a seguir para frente, por nós são utilizados os supercomputadores, são feitas com um sistema binário. E essas pessoas só são apresentadas nesse sistema binário no ensino superior, que é uma contramão gigante. E aí, o que a gente propõe? A gente propõe que esse sistema binário possa ser utilizado em ensinos inferiores, como o próprio ensino fundamental e o ensino médio, que podem ser apresentados esses números e de uma maneira super prática, até porque para entender o básico desse número não é tão complicado. Então, alunos assim de Fundamental 2 a ensino médio conseguem entender super tranquilamente esses números. E essa foi a nossa proposta para hoje. Boa noite.